Oi, gente querida, que delícia estarmos juntos mais uma sexta-feira, conversando aqui no Capelania. Gente cuidando de gente. Você é muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Estamos aqui com uma amiga muito querida, doutora Rosmary, que eu já vou apresentar já já. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o envelhecimento saudável. Como deixar que os anos passem, mas investindo neles, de maneira que a gente venha encontrar um tempo muito bom à frente. Apesar da idade, com muita utilidade. Muitas vezes, os artigos que a gente lê sobre terceira idade, às vezes são deprimentes. Pessoas que se sentem frustradas por coisas que não puderam fazer, sonhos que não puderam realizar. Outras se sentem culpadas por coisas que fizeram e ainda estão curtindo essa amargura, raiva, conflitos familiares. E algumas pessoas se sentem um fardo para a sua família também. E tudo isso somado a um sentimento de inutilidade. Parece que a vida acabou e eles estão só esperando para partir. Mas a vida pode ser muito diferente. Mesmo a terceira idade, a melhor idade, pode ser, de fato, uma época muito boa na nossa vida e na vida dos nossos queridos. Eu quero ler para vocês um trecho muito lindo em Isaías, que diz assim, e falando especialmente para o povo de Judá. Ele fala assim: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Que coisa linda, mesmo quando vocês tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu estarei com vocês. Que promessa preciosa de saber que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, cuida de nós. Não só nos fez, mas está conosco a cada dia, quando nós dependemos dele. É um presente maravilhoso. Quero apresentar agora para vocês a doutora Rosmary Tatiane Arias Buzzi. Ela é médica especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, área de atuação em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira, médica preceptora do Serviço de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, médica assistente do Serviço de Cuidados Paliativos do mesmo hospital e atual diretora científica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção São Paulo. Oi, Rosmary, como você está, menina? Oi, Eleni, tudo bem? E você? Graças muito obrigada a Deus. pelo convite, eu fico muito feliz. Nossa amizade já vai de muito tempo, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade que você nos dá de estarmos aqui, compartilhando um pouquinho do que a gente vê no nosso dia a dia, né? Sim, é precioso demais estar com a Rosmary como amiga e também como médica. Muito obrigada. Tão gostoso fazer parte da mesma equipe lá no Hospital do Servidor Público do Estado. Com certeza, né, com certeza. de cuidados paliativos, dando uns pulinhos de vez em quando lá na geriatria também. Sim, sim, estamos sentindo muita sua falta agora nessa fase de pandemia, mas vai acabar. Se Deus quiser, vai tudo terminar, isso aí. A vacina está chegando, graças a Deus. Tem que chegar. Que bom, que bom.
Conta pra gente um pouquinho, Rosmary, quem é você como pessoa, sua família e o que você faz, porque você usa umas roupas muito especiais de vez em Ah, quando também. Conta um pouquinho também conto, sobre esse conto lado. sim. É muito, com muita alegria que eu vou contar. Bom, eu sou de família de origem, vou dar uma miscelânea aí, né? Espanhóis, alemães e italianos. Uau! E daí, ao se casarem, né, minha mãe tornou-se luterana, nós somos luteranos, né? Quando meus pais se casaram, minha mãe se tornou luterana, ela era católica, e minha irmã e eu nascemos na igreja luterana, por ter essa origem alemã por parte do meu pai, né? Mas assim, as raízes, né, da família espanhola sempre foram muito grandes também, né? A gente compartilha, divide um pouco as duas coisas, né? E daí eu acabei, né, sempre cresci vendo minhas tias dançando flamenco, minha mãe também aprendeu um pouquinho, até que um dia eu decidi, eu vou por esse lado também, né? E descobri uma grande paixão, né? Que é a dança, o flamenco, que me ajuda muito a tirar um pouquinho, né? Talvez o estresse do dia a dia, né? Da luta aí como médica, né? Me ajuda muito. Porque uma das áreas que você trabalha é muito difícil. Sim, sim. Cuidados paliativos ali, Sim. lidar com pacientes com doença em fase terminal Sim. e as suas famílias, é muito difícil. É difícil lidar com o sofrimento humano, Sim. né? E eu acho que no cuidado paliativo você está exposto ao máximo nisso, né? Como equipe de cuidados, como equipe médica, né? Porque a gente não tem essa concepção desde a faculdade de que nós temos que curar a todo custo, né? E muitas vezes essa coisa de cuidar fica um pouco em segundo plano, né? Então, às vezes nós somos condicionados a pensar, tenho que curar, e quando a gente está diante, muitas vezes, de alguém que não conseguirá se curar, né? A gente não pode ficar de braços cruzados, pelo contrário, né? Eu costumo dizer que o paciente que está numa fase não somente final, né, mas que está dentro do cuidado paliativo, ele é um paciente muito dinâmico. Então, ele precisa de muita atenção, assim como o idoso também, né? São muitos detalhes, né, que a gente precisa prestar atenção. Sim. Né? Sabe que eu comecei em cuidados paliativos quando chegou ao Brasil, através do professor Dr. Marco Túlio de Assis Figueiredo. E foi interessante porque eu tinha escrito um artigo a pedido do editor de uma revista médica, o que fazer quando não há mais nada a fazer. E mostrando que havia muito a fazer, mesmo quando era um caso sem solução curativa, né? Fora de recursos terapêuticos de cura, como se falava antes, tal. Mas quanta coisa ainda a gente pode fazer no sentido de cuidado, de proteção, uma equipe bem integrada, Exatamente. cuidando do paciente e do familiar em vários aspectos, como é importante. E até extrapolando um pouco para a questão da geriatria, o médico geriatra ele vai acompanhar esse paciente muitas vezes por muitos anos. Né? Às vezes, quando se descobre uma demência, por exemplo, numa fase inicial, e você vai junto com esse paciente até a fase final de vida dele. Né? Então, são momentos diferentes e você tem que ir moldando o seu olhar, né? Para cada momento da vida desse paciente, né? A gente tem que ir fazendo a mudança dinâmica junto com ele, né? E deve ser muito difícil, não é? Sim, Você lidar com o seu sofrimento ao ver aquela pessoa sofrendo uma progressão da doença. Sim. Muito dolorido. Sim. E o médico não pode ser insensível. Né? Exatamente. Não pode isolar as suas emoções, não dá. Exato. A gente vê, às vezes, né, alguns seriados de televisão, enfim, que mostram um médico extremamente técnico, né? Muitas vezes aquela coisa de dar uma notícia
ou então se aproximar um pouco mais do paciente ou da sua família, é algo que parece meio proibido, né? Então, a gente precisa, e eu me sinto felizarda, porque eu aprendi, né? Tive ótimos professores, graças a Deus, você é uma delas, mas para você estar realmente junto com o paciente, você tem que se envolver, não dá para você criar aquele escudo, né? Seja, na verdade, a especialidade que for, né? A gente precisa ter a empatia, né? Ter a compaixão, né? Importantíssimo, porque parte do cuidado médico, a pessoa do médico é medicina. Sim, sim. O paciente, mesmo que não tenha qualquer recurso, né, de cura, mas quando ele vê um médico envolvido com o sofrimento dele, Sim. acompanhando o dia a dia, sofrendo junto com ele, Sim. parece que divide a Com carga. certeza, com Fica certeza. mais leve, Sim. um pouquinho. E às vezes ele te traz coisas que ele jamais traria se você tivesse uma postura dura, é uma coisa, enfim, que não deixa ele penetrar um pouco também no seu mundo, né? Então, é bacana e é importante muitas vezes você levar um exemplo, né? Vamos supor, recentemente com uma família que eu cuidei de uma senhora, fui uma das pessoas que cuidou, e assim, a gente dividiu ela por coincidência, enfim, coincidência, né? Coincidências não existem, né? Mas a senhorinha que estava sendo cuidada, ela era também protestante. Olha. E ela era, se eu não me engano, húngara. E ela contou um pouco da história de quando ela veio para o Brasil, contou da época dos russos invadindo a Hungria, uma coisa assim, ela trouxe, né? E ela só me contou isso, né? Quando eu falei que eu era luterana, eu falei, eu também sou protestante, só que eu sou luterana, né? Ela era ela não era anglicana, ela era de uma outra, de um outro segmento na Hungria, não vou me lembrar agora exatamente, mas ela só se permitiu falar algumas coisas porque ela falou, bom, ela talvez vai entender o que eu estou dizendo, né? Então foi aí que ela abriu a porta e falou algumas coisas para mim, né? Que interessante. E assim eu também pude levar algumas coisas minhas, né? Não para ela, mas para a filha, né? A gente pôde trocar histórias, digamos assim, né? Foi bem bacana. E é interessante porque o que eu amo nesse ambiente da equipe de cuidados paliativos é justamente isso, porque ninguém fica em cima de um pedestal. Exato. Não existe diferença entre os profissionais e sim. nem entre profissional, paciente e família. Sim. Mas todos estão juntos, trabalhando juntos, convivendo, trocando experiências preciosas e crescendo juntos. É muito lindo. Uma equipe muito de verdade, né? É verdade. Sim. Doutora Goretti ali também tem Sim, sido uma das professoras. uma mãezona, dando uma lição de vida para a gente também, Com certeza. o carinho que ela tem com cada certeza. paciente e familiar também. É muito precioso. Sim. Mas, entrando no nosso tema de hoje, conta para a gente o que a gente pode fazer para chegar a encontrar um envelhecimento saudável. Deixa eu te contar um pouquinho do que eu estou fazendo. Porque nessa quarentena, Rosmary, eu engordei 8 quilos. Ficar em casa todos os dias, o dia inteiro. Eu rodava 3, 4 hospitais por dia, mais a Casa do Aconchego, correndo para cima e para baixo, dando conta de 1000 coisas, e, de repente, eu tive que ficar paradinha, quietinha em casa. E daí, eu gosto de cozinhar. Comecei a fazer um monte de receitas diferentes de pão de queijo, de bolo, torta de banana, bolo de banana, inventando um monte de coisa, biscoito de canela. Daí eu comecei a dividir com os filhos, com os vizinhos, e fui comendo junto. Mas tomei jeito
agora, no começo do ano, espero que não passe, não passe logo o efeito das minhas decisões, porque eu tenho que ter vontade, né, própria e vontade firme e força de vontade para entrar numa dieta de novo. Voltei aí as minhas sessões de hidroginástica, que eu fazia normalmente 4 vezes por semana, e depois 8 meses parada, completamente parada. Agora eu voltei para valer. Conta para gente como é que a gente faz. Pois é, eu acho que essa quarentena, ela trouxe, assim, se você teve essa experiência, acho que todo mundo vai se identificar, né? Porque acho que todo mundo engordou um pouquinho, todo mundo, né, perdeu um pouco o limite aí, né? E junta-se a isso também a questão da ansiedade, né? E o medo, e enfim, né? O que vai ser daqui para frente. A gente tem trazido de volta à tona, né, algumas coisas primárias que antes, que na verdade sempre tiveram muita importância, né, na área da saúde, na área preventiva, né, mas que cada vez mais está chegando assim a grandes evidências, maiores evidências de que realmente é o que mais traz benefícios para a nossa saúde. Praticamente 2 pilares, né? A atividade física e a dieta, né? O regime alimentar, né? De você ter uma dieta saudável, de você ter uma dieta balanceada, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E a gente vai vendo, né? Às vezes recebendo pacientes centenários, né? A gente fala, qual é a receita, né? Agora, Como é centenários. Centenários, e eles estão ficando cada vez mais numerosos, eles estão chegando cada vez mais para nós, né? E daí a gente pergunta muitas vezes qual é o segredo, né? Eles, não tem segredo, enfim. Mas com certeza são pessoas que se habituaram a ter uma vida diferente, né? Que caminhavam quilômetros para chegar até o seu trabalho e voltavam a andar quilômetros para voltar para casa, né? E a dieta que era bem diferente da que a gente tem hoje, né? Então, basicamente, acho que esses 2 pontos são coisas que a gente precisa contemplar cada vez mais, né? Usando um pouquinho o que você trouxe, né, da coisa do ganho, do peso, tem o seu oposto também, né? Não só a questão da quarentena facilitando algumas doenças, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, os transtornos de depressão, né? Algumas outras exacerbações, enfim, de doenças prévias, né? Então, isso também pode fazer com que o indivíduo perca peso de uma forma não voluntária, né? Digamos assim. E daí também é todo um trabalho, né? Daí você vai ter que nutri-lo, né? Nutri-lo, exercitá-lo para que ele ganhe também massa muscular. Ótimo. Né? Quero que você fale mais sobre isso. Mas eu quero lembrar você que está conosco aqui que você pode interagir com a gente entrando no seu celular, entrando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros aqui e conversando com gente, mandando sua mensagem, suas perguntas, porque nós vamos ter no final um tempinho para responder essas perguntas. Então, entre lá e converse com a gente através do chat aqui do programa. Rosmary, como é que a gente faz para não perder massa muscular nesse tempo de estagnação, né, que nós estamos enfrentando? Basicamente, a gente vai ter que se preocupar com a dieta um pouco mais rica em proteínas, principalmente, né? A gente tem uma alimentação que, por um tempo, né, talvez nós incorporamos muito, e até hoje, né, na realidade, a rotina do americano, né? Aquela coisa do fast food, do lanche rápido, aquela coisa, né? Você imagina, no meu caso, tendo um marido americano em certo? casa, imagina. Complicado, né? Ele deve gostar do bacon todos os dias, né? Muito. Então, a gente começou a ter uma rotina alimentar muito cheia de carboidratos, né? E o açúcar não é tão bom assim, né? Não é de certa forma, um vilão aí, né, na história. Então, basicamente, recorrer à proteína,
né? Carne, quem não gosta de carne, ovo, né? Tentar a proteína do ovo também. Muitas vezes suplementações, né? Suplementações prescritas. Enfim, claro que cada pessoa vai ter a sua necessidade, mas pode ser feita uma suplementação com preparados de proteína, de preferência não usar a revelia, né, usar algo direcionado para aquela pessoa, né? E, logicamente, a gente vai precisar fazer o quê? Dar alimento para esse músculo crescer, que seria... A gente tem, basicamente, duas classes de massa, digamos, né, no nosso organismo. A massa magra, que é a massa muscular, e a massa gorda, que é a gordura, né? Então, o que a gente precisa melhorar? A nossa massa magra. E a massa magra, que é o músculo, ele vai precisar não só receber a proteína como alimento para ele, né, mas também exercitar-se, crescer, digamos assim, né? E o que vai fazer ele crescer é justamente o exercício. Então, que tipos de exercício você tem indicado para os idosos? A gente tem evidências científicas já bem determinadas sobre, basicamente, 3 tipos de exercícios, né? Os exercícios que a gente chama de exercícios resistidos, que são exercícios com peso, né? Então, usar principalmente o peso em membros inferiores, nas pernas, né? Então, aqueles pezinhos de academia que você coloca no tornozelo, né? De membros superiores também, né, com aqueles halteres. Muitas vezes a gente tem pessoas que não conseguem comprar os halteres, ou não querem ir às academias, ou até não podem, né, nessa fase agora que a gente está. Mas a gente pode orientar, de repente, construir um halter em casa, usar uma garrafinha cheia de areia, enfim, né? Saquinho de feijão. Um saquinho de feijão, exatamente. E, além dos resistidos, a gente orienta os exercícios aeróbicos, então, a caminhada, nem tanto a corrida, né, porque a corrida extrai um pouco mais de energia, ela exige um pouco mais de condicionamento, mas a caminhada, de preferência em local plano, né? Algumas pessoas, às vezes, têm um probleminha no joelho, no quadril, então, para não sobrecarregar, o melhor é um local plano, né? E o outro exercício que a gente pode fazer, além dos resistidos e além dos aeróbicos, são os exercícios de vibração. Existem algumas plataformas vibratórias que são utilizadas muitas vezes por fisioterapeutas, em clínicas de fisioterapia ou até em academias, onde o indivíduo sobe e você regula uma espécie de um ritmo vibratório, né? E esse ritmo vibratório ele pode melhorar, sobretudo, o que diz respeito ao equilíbrio. Sim, sim. O idoso ele perde um pouco a noção do equilíbrio. Isso é uma coisa natural que acontece, né? A gente muda o nosso jeito de caminhar, a gente enverga um pouquinho para frente, né? Então, nosso centro de massa ele muda um pouco. Então, consequentemente, o nosso equilíbrio também muda, né? Às vezes a gente não percebe uma mudança de piso, um degrau, um desnível, né? E isso pode... E os tombos. Exatamente, exatamente. Que é uma coisa que a gente luta incessantemente para que não aconteçam, né? Porque uma vez que acontecem, a gente pode ter consequências bem severas, né? E quanto mais frágil for esse indivíduo, né? E na geriatria, a gente entende o indivíduo frágil não só como uma característica, digamos assim, pessoal, né? A gente tem um fenótipo, a gente tem uma característica física, né? Para um estereótipo, digamos assim, para um idoso frágil, né? E um dos critérios para esse idoso ser frágil é justamente a perda de massa muscular. Isso que eu ia perguntar para você agora. Quais são as consequências, né? Quais são o desenvolvimento de patologias, sim, por causa sim. da perda de massa muscular? Sim, sim. Na geriatria e, né, no campo da medicina, a gente nomeia essa perda de massa muscular como sarcopenia, né? Então, sarcopenia, que é uma coisa que hoje vocês vão ouvir falar muito, né? A sarcopenia ela se instala por
N motivos, né? Basicamente, a gente tem uma espécie de um ciclo, né? Um ciclo vicioso, digamos assim, no nosso organismo, que dá origem ao que a gente chama de síndrome de fragilidade. Temos alterações neurológicas, temos alterações de corticoide no organismo, temos alterações hormonais, de citocinas inflamatórias, enfim. É como se a gente tivesse um organismo inflamado. Né? E esse organismo inflamado, por essas substâncias todas anormais aí circulando, ou normais, mas em quantidade muito aumentada, né? Facilitando essa inflamação global do organismo, elas vão favorecer essas alterações que vão gerar a sarcopenia, a perda de massa muscular. E se você não capta isso muito cedo, esse processo, como a gente falou, é um ciclo vicioso. Então, muitas vezes, quando o paciente chega para a gente, ele já está muito sarcopênico, muito fragilizado. E daí é difícil a gente voltar isso para trás, né? Então, quanto antes a gente consegue capturar isso, melhor. E, óbvio, quanto mais sarcopênico, quanto mais frágil, mais doenças ele pode desenvolver, né? Mas uma coisa que é interessante é que não só os indivíduos que têm doenças ficam frágeis. Tem pessoas que não têm doenças e podem ser frágeis mesmo assim. Então, tudo depende, digamos assim, do organismo daquele indivíduo que deflagra essa reação inflamatória que começa a girar numa roda viva. E se você não bloqueia isso, né? E como é que a gente bloqueia isso, né? Diminuindo fatores de risco, então parando de fumar, tendo uma alimentação saudável, fazendo um exercício físico, perdendo peso da massa gorda, né? Sim. Que não é a massa interessante para a gente, que é a massa muscular, na realidade, que importa mais, né? Então, é nesses momentos que você vai conseguindo fazer com que o indivíduo pare com esse ciclo, né? Entendi. Entrando um pouquinho na área de reumatologia, mas uma área que também você deve atender muito, Sim. Né? Os casos de artrose, porque são inflamações também. Sim, sim. É bastante complicado, muitas vezes, a gente tratar um quadro de artrose, né? Eu acho que quem tem sabe o quanto é difícil, né? E muitas vezes não é o suficiente você só usar as medicações, né? Isso é muito importante a gente entender, porque a medicação ela ajuda, ela tira da crise de dor e tudo mais, mas muitas vezes a gente precisa instituir essa rotina do exercício para você justamente, o que vai te acontecer? Se eu melhoro a minha força na coxa, eu diminuo a minha sobrecarga no joelho, né? Então eu consigo distribuir melhor o meu peso, né? E, obviamente, né, a gente não vai dizer que não é necessário. Sim, a medicação também é necessária, mas essa incorporação de mudanças de hábito de vida ajudam muito, muito. Né? E depende também da participação do paciente. Sim. Porque Sim. muitas vezes as pessoas vão ao médico, principalmente ao geriatra, Sim. esperando que o médico resolva o problema. Exato. Ó, me dá uma pílula aí. Milagrosa. Isso, milagrosa, maravilhosa, que possa, assim, em uma semana, resolver todos os meus problemas. Exatamente. Mas quando o paciente não adere a um tratamento, né, com uma visão muito mais ampla do que seja isso, é difícil para o médico. Exato, exato. E isso a gente vai vendo cada vez mais, né? Os médicos também estão investindo muito na orientação dos pacientes em relação à mudança de estilo de vida, né? Porque vai chegando num momento onde se instala um certo limite, né? Então, quando você tem uma vida saudável, quando você tem hábitos melhores, isso acaba, por conseguinte, melhorando a tua qualidade de vida, né? Hoje em dia a gente vai vendo e em todos os congressos e trabalhos em geriatria está se trazendo esse ponto à tona, né? Isso é muito importante. E você está bem por dentro por causa dos congressos que você tem
participado ou ajudado a dirigir também sim. da sociedade brasileira. A SBGG, vou falar, né, um pouquinho pela São Paulo, que eu faço parte. Nós temos feito já há alguns anos diversos cursos, mini cursos, e trazendo também nos congressos, né, da SBGG São Paulo sobre esses assuntos, né? E tentando mostrar a importância cada vez maior para o nosso colega, né, que está indo lá para se atualizar e tudo mais. A gente precisa realmente se inteirar cada vez mais sobre as mudanças de estilo de vida. Não é uma coisa que ficou só né, no plano das ideias, porque a vida é saudável, ok, é bom, é bacana, mas existe todo um fundo científico por trás, né, que a gente precisa levar muito em consideração, né? Gente, nós estamos conversando aqui com a doutora Rosmary Arias. Ela é médica geriatra e também paliativista lá do Hospital do Servidor Público do Estado. E você pode mandar a sua pergunta através do nosso chat aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Entre e faça as suas considerações, coloque as suas dúvidas, porque nós vamos ter um tempo para continuar conversando com você também. Rosmary, você tem falado e tem me levado a participar também, junto com você, de congressos de geriatria e gerontologia, e colocando o aspecto da espiritualidade. É importante isso? Você vê como importante no processo de envelhecimento também? Nossa, acho que muito. Não dá para mensurar o quanto, né? E a resposta que o paciente tem quando ele tem essa rotina, né, da religiosidade, não só da religiosidade, né, mas da espiritualidade dele, do contato dele com o sagrado, né? Logicamente, cada um, e a gente sempre teve essa questão, né, de respeitar a doutrina ou o ensinamento ou o credo que o outro segue, né? Isso é uma coisa muito bacana. A gente, como profissional que lida com o público, né, de ter essa diversidade e o quanto a gente aprende, né, com isso. Mas é impressionante, assim, as pessoas que lidam de uma forma mais positiva, né, com fé, com integração a esses aspectos, ela vai muito melhor nos tratamentos, né? E foi curioso porque na semana passada eu recebi uma paciente no meu ambulatório lá no servidor, de geriatria, no caso, né? E ela tinha descoberto, e foi curioso, porque assim, ela, uma vez, algum tempo atrás, ela tinha trazido na consulta que ela queria, ela tem irmãos, enfim, mas os irmãos são mais velhos que ela, e ela queria se institucionalizar. Ela queria ir para uma casa de repouso, e ela queria ficar ajudando. Ela queria ser voluntária dentro da casa de repouso, ser interna e voluntária. Ela queria ser interna e voluntária. E daí, na época, a gente até conversou com o serviço social, enfim, colocamos, né, a nossa colega, a Nilza, um abraço para a Nilza, se ela estiver vendo a gente, e foi muito engraçado, porque acabou que não aconteceu, ela não conseguiu, né, ir para uma casa de repouso. E daí a gente perdeu um pouquinho o contato e veio a questão da pandemia, e daí ela, aliás, foi um pouco antes da pandemia, ela veio e me falou que ela tinha sido recém-diagnosticada com um câncer de ovário. E daí ela começou a fazer químio e todo aquele processo, né? E aí a gente ficou meio que de background ali para, olha, não vamos perder peso, vamos, né, tentar fazer a parte geriátrica por aqui. Com a oncologia você vai ser atendida no outro hospital que ela estava indo, enfim. E eis que ela voltou depois uma vez e no meio da pandemia ela veio numa consulta. Aí eu a vi um pouco antes, ela estava carequinha, porque estava fazendo a químio, e ela foi, não foi tão bem nas primeiras químios, depois foi um pouco melhor, até que, numa consulta aí no meio da pandemia, ela veio, também carequinha, falando que ela tinha descoberto uma metástase hepática. Uau!
E para ela, assim, nossa, doutora, eu não sei o que vai ser de mim, e, enfim. Vou fazer químio, né? Meu médico está falando que eu vou ter que fazer químio e tudo mais. Mas ela sempre foi uma pessoa de muita fé, né? Ela sempre trazia, que seja o que Deus quiser, eu vou fazer a minha parte, Ele sabe o que é melhor para mim, e vamos em frente, né? E, recentemente, semana passada, ela voltou. E foi uma grande alegria, né? Até eu fiquei bem emocionada quando eu a vi, porque ela retornou dizendo que ela está respondendo à químio, Que beleza. que ela está melhorando, que ela já está de cabelinho crescendo. Aí eu falei, nossa, tá de cabelinho já, né? E ela ficou toda feliz. Falou, não, tô bem, graças a Deus tô bem. Então, assim, o quanto isso influi, né? A gente sabe que até mesmo naqueles pacientes que estão numa fase mais avançada de doença, né, que a gente já visualizou tantas vezes, mas que tem essa questão da serenidade por ter uma boa relação com Deus, né? Às vezes nem tem uma religião propriamente dita, né? Mas tem uma boa relação com Deus, né? Ou com o seu sagrado, enfim. E ela confia, né? Ela vai em frente, digamos assim, né? Então é bem interessante e cada vez mais, né? Trabalhos vão sendo desenvolvidos nessa área sobre a ação da espiritualidade dentro do contexto de alguém doente, né? Muito doente. Então tem muitos estudos publicados. Sim. Principalmente, eu gosto muito de ler os artigos e livros, que são centenas, do Dr. Harold Koenig, que é diretor do Departamento de Espiritualidade da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Sim. E também é professor da Faculdade de Medicina, é geriatra, psiquiatra, pesquisador, e ele escreve muito sobre o impacto da fé sobre a saúde física e mental. E ele tem um livro muito interessante sobre geriatria, sobre envelhecimento, que ele vai mostrando como confiar em Deus, como ter um sentido na vida, porque é Deus quem dá esse sentido, ler a Bíblia e orar, ter um relacionamento com Deus, como isso muda a pessoa, muda a interpretação da vida, porque nós sempre estamos interpretando as coisas que nos acontecem. Exato. E nós podemos interpretar sem Deus e tudo fica cinza, tudo fica nublado. É muita insegurança. Mas quando você crê que existe um Deus que ama você, que mandou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz no seu lugar, que está vivo hoje, pode lhe dar vida, razão para viver, força para lutar, perdão de pecados e certeza de uma vida eterna, como isso tudo faz a pessoa viver de novo, ter uma outra imagem daquilo que está lhe acontecendo, mesmo que não tenha explicação para aquilo. Deus não nos explica tudo o que Ele está fazendo. A gente fica, às vezes, em dúvida no sentido de, meu Deus, por que isso? Mas uma coisa que eu fiz nesse tempo de pandemia foi ir para os Salmos na Bíblia e ver com que liberdade os salmistas rasgavam o verbo, abriam o coração diante de Deus e faziam perguntas no meio das crises mais difíceis, no fundo da caverna, quando eles não viam perspectiva de saída dali, quando eles estavam quase perdendo a esperança, como eles conversavam abertamente com Deus. E isso que eu tenho incentivado os pacientes que tenho tido o privilégio de atender a fazer também, conversar com Deus, falar abertamente com Ele, com a certeza de que Ele está ouvindo. Sim. E que Ele está dirigindo a nossa vida, mesmo que a gente não entenda tudo o que Ele está fazendo. Muitas vezes aquele quebra-cabeça que você fala assim, gente, onde vai essa peça? Não dá para entender. Mas como é bom saber que Ele tem a figura toda. Sim. E que Ele está compondo a nossa vida, passo a passo. Isso dá segurança para a gente. Sim. E acho que o idoso, muitas vezes, ele se defronta com algumas questões, né, de
já estou no fim da vida, né? Ou então eu já sou um estorvo, né? Eu peso para minha família. Eles trazem muito isso, né? De que eles poderem se abrir com você. Sim, eles trazem muito isso, aquela coisa de que eu não quero ser um peso, né? E eu acho que não tem um idoso que nunca falou essa frase, né? Então eles trazem essa coisa de eu não quero ser um peso, né? E daí eu brinco, eu falo, mas você não cuidou dessa criançada toda quando era pequeno, né? Quantas noites você ficou sem dormir, né? Estava doente, ficou do lado. Então agora é a sua hora, né? De receber um pouco também, porque realmente às vezes a gente se depara com condições onde seja a família faça ele se sentir assim ou ele se sinta assim automaticamente, né? Um peso, eu não trabalho mais, aquela coisa. Mas isso não tem que existir, né? Trabalhou a vida inteira, às vezes pessoas simples, que não tinham condições financeiras, suaram muito para dar estudo para os seus filhos. Com certeza. Formaram, que têm bons cargos agora. Sim. É hora deles cuidarem. Exato. E o que é interessante, né? Muitas vezes alguns querem continuar trabalhando. E é bom, né? Eu falo até pelo exemplo que eu tenho em casa, né? Que eu tenho um grande exemplo na minha casa, que é a minha mãe, que tem hoje 81 anos, e ela sempre quis fazer uma faculdade, trabalhou a vida toda e deixou, né, as filhas primeiro irem se formarem, né? E depois de um tempo ela falou, não, eu quero fazer esse sonho se tornar realidade, né? E daí ela acabou optando pela psicologia. Ela terminou o curso de psicologia no ano passado, aos 80 anos. 80 anos, gente. Né? Então, quem fala que... Né? E a gente hoje tem tantos exemplos. Né? Recentemente, foi mostrado na televisão aberta um senhor de 90 anos também, que estava fazendo medicina, enfim. E é isso, né? A minha mãe, ela traz muito essa coisa, eu gosto de trabalhar, me sinto viva trabalhando. Então, lógico, estimular uma atividade, né? Mas que não tenha mais aquele peso, né? De você ter que trazer o dinheiro para casa, né? Prazer. Exato. Por manter-se ativo, né? Que isso é fundamental, né? A gente precisa... E, gente, que exemplo lindo da sua mãe. Eu sou suspeita para falar, mas é um grande exemplo, um enorme exemplo. E, gente, mesmo que a gente não tenha mais aquele vigor para fazer tudo aquilo que a gente fazia antes, para correr, porque, imagina, eu tive 4 moleques, todos em seguida, e corri muito na vida. Nessa época, quando o menor estava com 1 ano, eu comecei como capelã no Hospital das Clínicas e corria muito para dar conta de tudo também. E tinha que correr atrás deles também, né, Eleni? Também. Mas é interessante porque existe tempo para tudo. Né? Existe tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Então, como esse tempo agora, eu não tenho tanto vigor para estar correndo do jeito que eu corria, mas também Deus tem me dado outros dons, outros talentos que eu tenho podido usar. Você acredita que nesses 8 meses, um pouquinho mais de pandemia, eu escrevi 8 livros? Olha, gente, 1 por mês. Isso é só para quem pode, hein? E foi interessante porque eu comecei a dar corda nos meus capelães também, dos vários hospitais, onde nós temos a Associação de Capelania, e eles começaram a escrever juntos comigo. Que legal. Então, um deles ficou tão grande que nós resolvemos fazer em forma de livretos, com temas diferentes. E deu 17 livretos. Olha só. Esse é o livro Capelania em Detalhes. E nós fizemos também, nessa pandemia, uma nova
a editora da Associação de Capelania na Saúde, que é Olha, nossa. que legal, hein, Eleni? Então, estamos bacana. produzindo e, com isso, nós também queremos levantar recursos para manter os nossos capelães nos hospitais, porque a maior parte dos Sim. hospitais onde nós estamos são hospitais do Estado, Sim. ou do município, da prefeitura, então ninguém nos paga nada. E nós Sim. temos que levantar o nosso próprio recurso para manter os capelães em tempo integral. Sim, Então, com isso, com essa editora também vai nos ajudar. com E certeza. se você também quiser fazer o nosso curso de capelania hospitalar, entre no nosso site capelanianasaude.org.br, porque ali você vai ver que você pode fazer o curso de casa agora, no seu computador. É um curso online que Deus nos deu o tempo certo para gravar. Nós acabamos de gravar em começo de março, acho que uma semana antes da pandemia. Nós acabamos de usar o estúdio e gravar tudo isso, e depois veio o tempo de produção, mas foi o tempo certinho, e o curso está lindo. São 146 aulas, mais de 10 minutos cada uma, de 8 a 10 minutos. Então, se você tem 8 a 10 minutos num dia, você faz só aquela aula. Se você tem mais tempo, você pode fazer mais aulas. Então, entre lá no nosso site, porque você vai poder se preparar. Se você não quiser entrar no hospital, ser um capelão, você também pode trabalhar no sentido de ajudar a sua própria família, amigos, pessoas da sua igreja que estão enfermos, e você vai saber como lidar com eles, como dar ouvidos a eles, como ministrar ao coração deles. E isso é cuidado que vai refletir na saúde integral dessas pessoas. É muito especial. Então, aproveite, não perca essa oportunidade, porque agora que você tem mais tempo para ficar em casa, é mais tempo útil, não tempo inútil. É uma coisa que eu fiz, que eu falei para você dos biscoitinhos de canela, mas eu fiz de uma maneira pensando nos meus vizinhos de prédio. Eu pensei como eu vou alcançar essas pessoas que devem também estar confusas, inseguras, diante de toda essa situação tão caótica que estamos vivendo. Daí eu fiz biscoitinhos de canela, pus dentro de saquinhos, escrevi uma bela mensagem e pus uma literatura bíblica e deixei na porta de cada um deles, do prédio todo. E foi muito gostoso o retorno, porque muitas pessoas... Eu abri a porta, tinha lá um vaso de flores, alguma coisa especial, assim, um gesto de carinho também. Então, de dentro de casa, quanta coisa a gente pode fazer nesse sentido. E eu acho que a gente tem que aprender alguma coisa de bom, mesmo com as coisas difíceis, né? Então, acho que a pandemia trouxe um pouco isso, né? De você olhar não só para si, mas para quem está lá fora também, né? Então foi bom, por um lado, a gente ter ficado um pouquinho preso, né? Com certeza, deu para refletir um bocado de coisas. Sim, com certeza. Deixa eu ler para você algumas pessoas que entraram em contato com a gente aqui. A Alcione Carlos Lopes de Mello fala assim: é possível a cura da fibromialgia? Tenho 42 anos e sofro muita dor há mais de 12 anos. E a Vânia Julião interage com a Alcione e fala: nosso Deus tudo cura, toda enfermidade, não desista de pedir a Ele, que é um pai que não nega bem algum aos seus filhos. Mas fala um pouquinho para a gente sobre a fibromialgia, por favor. A fibromialgia, ela é uma doença reumatológica, né, que acomete principalmente mulheres, e geralmente mulheres mais jovens, né, ou então mulheres que estão próximas ao processo de menopausa, de climatério também, né. A fibromialgia, ela é enquadrada como uma doença não só articular, né, mas de osteomuscular, digamos assim, né? E ela é uma doença crônica, né? Teoricamente, a gente fala assim, cura,
entre aspas, né, da fibromialgia, a gente não tem uma cura exata, né, mas a gente tem controle. Assim como muitas vezes um diabetes, por exemplo, ele pode ser tão bem controlado ao ponto de você não precisar usar medicação nenhuma em algum momento e tudo mais. A fibromialgia, ela é uma doença que exige um tratamento um pouco mais holístico, digamos assim, né? Então, assim, não só componente emocional. Exatamente, exatamente. Então, digamos assim, o mais importante, o principal, é entender o que deflagra esse gatilho, né, da fibromialgia. Então, existe alguma história emocional que não foi bem resolvida? Existe a necessidade, de repente, de você buscar um auxílio de uma psicoterapia, que é algo que pode ajudar muito a resolver outras questões, né? Mas, logicamente, em alguns momentos, onde existe a crise e tudo mais, vai ser necessário o uso de medicação analgésica, né? E essa anamnese clínica, sim, sim, como parte dela, uma anamnese emocional e espiritual também. exatamente. A pessoa como um todo. Exatamente. E você entender, né, o papel dela na família, o papel dela para ela mesma, né? Então, assim, são várias coisas interligadas, né? A gente vai entendendo cada vez mais o ser humano como um todo, né? E a fibromialgia, ela tem diversos pontos a serem analisados. Então, tratamentos não só medicamentosos, então, um tratamento que também regule a questão emocional, o uso de antidepressivos, que é um dos pilares do tratamento da fibromialgia, mas a psicoterapia, enfim, tantas coisas que podem auxiliar nesse lado que sai um pouco da questão dos remédios, né? Acupuntura é algo brilhante, é muito bom, pode ajudar muito no controle das dores. Então, entendendo como um complexo geral, né? E quanto melhor você se resolvendo do ponto de vista emocional, tendo uma vida ativa, uma vida saudável, isso automaticamente vai se sobrepondo à questão da sua percepção de dor. Então, lógico, os remédios, como eu disse, vão ser importantíssimos, né? Nesse momento, sobretudo nas crises. Mas, quando você integra esses pontos, isso ajuda muito, né? Você aprende a enfrentar a dor de outra maneira. Exato, exato. De se conhecer melhor, né? E de entender o que acontece, né? E não só simplesmente, eu tenho a dor e ponto, né? Então, o que te traz isso, né? Eu fiz 2 anos de um curso de acupuntura, né? Uma especialização de acupuntura. E eu falo assim, nossa, o quanto eu aprendi nesses 2 anos, porque são coisas que a gente é um globo de energia, né, na realidade. Então, a gente não tem, muitas vezes, a noção do quanto a energia no nosso organismo ela é importante, ela circula, e, às vezes, algum desarranjo aí dessa energia pode trazer algo que não é bom para você, né? Então, assim, realmente, cada vez mais a gente vai entendendo a pessoa como um ser global, né, um todo. Então, na realidade, né, respondendo objetivamente, não existe a questão da cura propriamente dita como é considerada uma doença crônica, mas existe o controle e o bom controle, né? Aliviar os sintomas. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Enquanto você pensa em qual aspecto você gostaria de abordar para fechar o nosso programa, eu quero mostrar para vocês 2 livros. Um livro que eu escrevi há algum tempo atrás, Dor na Alma, uma depressão, uma dor que ninguém compreende. Como meu marido e eu passamos por períodos de depressão muito tempo atrás, então nós tivemos que aprender a conviver com isso, aprender a sair dela usando a palavra de Deus. Usamos medicação quando foi necessária, mas realmente a palavra de Deus restaurou a nossa alma. E aqui eu estou contando também com um psiquiatra muito querido, o professor Dr. Francisco Lotufo Neto, professor da medicina do HC,
e um dos diretores ali do Instituto de Psiquiatria do HC, pude trabalhar com ele durante 22 anos ali no HC, e aprendi muito. E ele escreve uma parte também desse livro. E uma coisa interessante, eu coloquei algumas fotos que eu tirei em vários lugares, em várias áreas da minha vida, em várias etapas da minha vida, mas eu pedi para o pessoal tirar as cores das fotos. E, à medida que o livro vai avançando, eu vou colocando as cores aos poucos, que é o estado de melhora, recuperação da pessoa, que vai começando a enxergar de novo as cores da vida. Então, esse livro pode ser muito bom para você, se você está enfrentando uma depressão. Outro folheto que eu escrevi, eu não trouxe outros livros aqui hoje, mas Esperança ao Entardecer. É um folheto que eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil e vai trabalhando o envelhecimento, mas contando com Deus e a sua palavra no processo todo que restaura realmente a nossa alma. E eu queria ler para vocês mais um trechinho da Bíblia que está lá no Salmo 92. E eu achei muito lindo, que diz assim, a partir do versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quando a gente fica plantado sobre a rocha e junto à corrente de águas vivas, que é Jesus, a gente é renovado a cada dia. A gente encontra nele forças e vigor. A nossa vida encontra propósito. A gente é sempre útil. E eu estava lembrando, vindo para cá hoje, de uma querida que eu conheci lá em Angola. Meu marido foi umas 5 vezes ministrar lá em Angola, e eu fui com ele uma vez. E durante um mês nós ficamos ministrando um curso bíblico para líderes de toda Angola. E nós ficamos na casa da Dona Beck. Dona Beck, uma missionária que estava morando em Angola e trabalhando lá há 40 anos, enfermeira, e uma mulher de Deus maravilhosa. Ela estava com 74 anos, ela se levantava às 6 da manhã e trabalhava até meia-noite, todos os dias. Ela preparou o povo de Angola inteiro para fazer o atendimento domiciliar de saúde, treinou aquelas pessoas, e por isso, porque era um médico para cada 13.000 pessoas em Angola. Então, no meio da guerra, nós fomos para lá no meio da guerra, e como eles precisavam dessa ajuda. E eu me lembro de ter perguntado para a dona Beck, depois de alguns dias, observando essa mulher tão ativa, que fazia 1000 coisas no mesmo dia. Falei assim, dona Beck, a senhora já pensou em se aposentar com 74 anos? Ela falou, olha, minha filha, minha mãe morreu com 92, minha avó com 94. Se eu me aposentar agora, o que eu vou ficar fazendo nos próximos 20 anos? E eu achei tão lindo, porque aquilo foi uma lição de vida. E essa mulher continua viva e ativa, já está com mais de 90 anos agora, mas a vida dela reflete o caráter de Cristo. Ela faz um trabalho muito, muito lindo, muito especial. Rosmary, queria que você fechasse o nosso programa e já te agradeço muito. Um prazer enorme ter você aqui. Você é minha muito amiga, muito querida, e foi muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço, Eleni. Eu acho que assim esse espaço que você abre para a gente, né, para trazer esses temas tão relevantes para a vida, né, no nosso dia a dia, enfim. Eu
só tenho a agradecer todas as oportunidades que você já me deu em relação aos cursos, muitas vezes que a gente vai, participa. E é um grande aprendizado para mim, né? E, sobretudo, porque a gente vai lidando, né, com diferentes pessoas, diferentes ocupações, né? Pessoas das mais diferentes colocações ali. Alguns trabalham na área da saúde, outros não. Outros vão para realmente querer se doar, né, para o próximo. Então, eu agradeço muito a oportunidade, desejo muito sucesso para você no seu programa novo e espero que, se a gente puder auxiliar em mais alguns temas, a gente está à disposição. Já está contratada. E, opa! Mas de realmente, assim, que bacana essa iniciativa de ter um programa que traz assuntos tão importantes no dia a dia para as pessoas. Isso é muito, muito bacana, né? E eu acho que, assim, para deixar como uma mensagem final, digamos, acho que o idoso precisa, antes de mais nada, olhar para si. Algumas vezes a gente vai encontrar coisas que a gente não gosta, né? Mas nunca é tarde para a gente poder melhorar algumas coisas, né? Então, a gente pode, sim, fazer um trabalho voluntário, a gente pode, sim, encontrar uma outra ocupação, ou então, enfim, se descobrir, né? Nunca é tarde para a gente encontrar algo que nos faça bem. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o idoso, não é porque ele é idoso que ele está no fim da vida, né? E mesmo que ele esteja, né, ele pode aproveitar isso, né, de uma maneira feliz, de uma maneira positiva e a fazer algo que engrandeça a si, né, que traga coisas boas para si, não só no sentido da saúde física, mas também espiritual, mental, né? Muito obrigada, Rosmary. Muito obrigada a você. Muito, amém. E muito obrigada nós. a você também pela sua participação e espero você na próxima sexta. Tchau, tchau. Deus te abençoe muito.